Uma situação de calamidade que parece não ter fim e que a cada dia adquire novos desdobramentos no Rio Grande do Sul. Uma parte da população começa a ver a água baixar e a ter noção dos estragos causados. Casas destruídas, ruas imundas com animais mortos e dejetos humanos. Uma outra parte da população começa a ver a água subir. Tudo isso em meio ao risco cada vez mais latente de uma crise sanitária na região. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e tô aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 16 de maio de 2024, dia em que o nível da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, chegou a 2,8 metros. A medida é a mesma que foi registrada durante a cheia histórica de 1941, segundo o Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado. Só nas últimas 48 horas, o nível da lagoa subiu 30 centímetros, inundando mais áreas no sul gaúcho, principalmente nas cidades de Rio Grande e São José do Norte. Por outro lado, o nível do Lago Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, ficou abaixo dos 5 metros pela primeira vez desde a segunda-feira. O nível, no entanto, ainda é muito alto. O cenário como um todo no estado segue sendo de calamidade. Segundo a Defesa Civil, mais de 615 mil pessoas tiveram que deixar suas casas em busca de locais mais seguros, como abrigos ou casas de familiares e amigos. Mas com a água baixando, aparecem outros problemas. Além de ficar visível toda a destruição que as enchentes causaram nas cidades, outros males preocupantes se somam. Animais mortos, lixo e mau cheiro vindo do esgoto exposto são apenas parte desses problemas. Em Porto Alegre, a água que tomava parte de bairros como Menino Deus, Cidade Baixa e Centro Histórico foi drenada depois das casas de bombas voltarem a operar na capital. Das 23 estações da região, 9 estão ligadas. Nos períodos mais críticos das chuvas, pelo menos 19 precisaram ser desligadas pelo alto risco de choque elétrico. Nessas regiões da capital e também em outras cidades que já viram a água baixar, a população pôde, pela primeira vez, retornar às suas casas para ver o que sobrou. O cenário é desolador, como contou a Romilda Osterreich, moradora da cidade de Estrela, no Vale do Taquari, ao canal do YouTube da Deutsche Welle Brasil. O Vale do Taquari foi uma das regiões que sofreram com enchentes também em 2023. Existia muitas tragédias, coisas, né? E eu ficava, aqui não vai acontecer isso, com Estrela, não vai. Mas agora estou vendo que, né? É a mesma coisa. Ele ficou sem teto, sem onde morar. A de setembro voltei, a de novembro voltei. E agora não tem mais onde ficar. Agora é diferente. Voltando para a capital Porto Alegre, em entrevista ao site Sul 21, Anísio Silva de Pinho, vendedor de frutas e verduras, contou que precisou retornar ao trabalho. Ele tem uma barraca no centro histórico da cidade e relatou que não existem mais banheiros funcionando na região. Ele disse que viu pessoas fazendo suas necessidades nas ruas, em meio às águas, porque não tinham onde ir. Segundo o Departamento de Limpeza Urbana de Porto Alegre, até a sexta-feira, 10 de maio, pelo menos 400 toneladas de resíduos, lixo e entulho haviam sido recolhidas da capital. Só que esse número ainda representa uma parcela ínfima da quantidade de resíduos que terão que ser retirados da cidade e do estado quando a água baixar. Os trabalhos incluem raspagem e remoção de terra e lodo das ruas, lavagem e recolhimento de resíduos e entulhos. Além de causar perdas humanitárias, materiais e ambientais, as enchentes gaúchas podem gerar uma crise sanitária. Doenças transmitidas pelo contato com a água ou ligadas ao consumo de água e alimentos contaminados estão entre as que podem aparecer no contexto das inundações. Acidentes, infestações e outras condições de saúde também fazem parte do cenário. O quadro preocupa profissionais de saúde, órgãos e sociedades médicas. Grande parte dos atingidos não tem a opção de não se expor aos riscos, já que o contato com as cheias é inevitável nos deslocamentos para resgates ou evacuações, que são a prioridade no momento. Em entrevista ao canal de YouTube da BBC Brasil, o Alessandro Pascoaloto, presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia, falou sobre os riscos. Essa água, como vocês podem imaginar, ela está nitidamente contaminada, né? Quem chega perto da água percebe que ela é fétida, ela é escura, ela deve estar cheia de matéria orgânica, de excretas humanas, de animais, então é uma água imprópria
para convívio com seres humanos, né? Então, as pessoas que acidentalmente ingerem essa água, que se afogam na água, elas têm risco de adoecimento. Claro, a gente passando aqui a primeira etapa, que é as pessoas têm que sobreviver, né? Elas têm que ir para um lugar seguro. Pessoas que se expuseram a cheias e que estão com dificuldade no acesso à água potável estão vulneráveis a doenças como leptospirose por conta da exposição à urina de ratos. Estão vulneráveis também à hepatite A pelo consumo de água ou comida contaminada. Estão vulneráveis também à cólera devido ao consumo de água ou comida contaminada. E também estão vulneráveis ao tétano, doença causada por micro-organismos que infectam a pessoa a partir de lesões na pele. E outras doenças vetoriais como dengue, chikungunya e zika, cujo transmissor, o Aedes aegypti, se prolifera na água parada, tem mais chances de aparecer nesse cenário. Essas são as doenças mais diretamente associadas ao contexto do desastre. Outros problemas, no entanto, também podem surgir. Estresse, ansiedade e outras condições ligadas à saúde mental, por exemplo, podem ser desencadeadas pelas perdas vividas pelos atingidos. A leptospirose e outras doenças transmitidas pelo contato com a água podem ser prevenidas a partir de algumas medidas. Quando possível, é importante o uso de luvas e botas de borracha ou outro tipo de proteção para pernas e braços, como sacos plásticos duplos. Quanto maior o tempo de contato com a água, principalmente água parada, maior é a exposição ao risco. Em entrevista ao Nexo, o virologista e professor na Universidade Federal de Santa Maria, o Eduardo Flores, ressaltou a importância de uma comunicação clara do poder público sobre as medidas sanitárias que devem ser adotadas nesse momento. A leptospirose, por exemplo, é uma doença bem tratável quando identificada, segundo ele. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde Gaúcho produziu um guia com orientações básicas para a população tirar dúvidas sobre como se proteger de doenças e da água contaminada. O material está disponível no site saude.rs.gov.br. Em entrevista ao Jornal da TV Cultura, a médica infectologista Rosana Richman falou sobre as principais vacinas que a população que teve contato com a água das enchentes pode tomar. Eu diria para você que as vacinas mais importantes nesse momento é hepatite A, porque é um vírus que entra pela boca e é eliminado pelas fezes, então já tem até uma recomendação oficial das sociedades falando em relação a isso. Tétano, porque o risco de você ter acidente e poder entrar a bactéria, né, o Clostridium tetani, é razoável. Nos abrigos, a gente está com medo, ainda mais com o frio agora, de surto de gripe, por exemplo, que baixa a temperatura, todo mundo junto, aglomerado num local, sem ventilação adequada, sem alimentação adequada, estressados, ou seja, tem tudo para você poder ter um quadro mais grave. Então, tem algumas vacinas que são prioritárias e outra também que a gente fala menos, mas é muito importante nesse momento, é raiva. Porque o resgate dos animais, os animais também estão estressados, então eles estão agressivos. E você, então, tem a recomendação da vacinação, que a gente fala pós-exposição, nos casos que tem esse contato com cavalo, com boi. O problema, no entanto, é o acesso a esses imunizantes, que ainda é difícil por conta da situação das cidades. Em entrevista ao Nexo, o Jean Segata, professor de Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que coordena a pesquisa sobre saúde e meio ambiente, diz que existe um quadro de sindemia no estado, ou seja, a sobreposição de condições adversas de saúde que se agravam com o desastre. É difícil dizer se o sistema de saúde gaúcho está em plenas condições de atender às novas demandas, segundo o Segato. O pesquisador disse que ainda não dá para ter a dimensão do contingente de pessoas que vai precisar de atendimento. O SUS, o Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Sul, é robusto, segundo ele, mas foi desgastado com a pandemia de Covid-19 e outros desastres ambientais recentes no estado. O Durma com essa volta já. As lições de um cataclisma como este em curso no Rio Grande do Sul não virão dele próprio, muito menos dos consensos científicos em torno de suas causas, mas sim das respostas políticas que serão organizadas a partir deles. Essa é a reflexão de Luiz Augusto Campos, colunista do Nexo, que comenta sobre o seu texto mais recente para o jornal. Bom, na coluna deste mês, eu discuto um pouco uma expectativa do campo progressista brasileiro de que grandes tragédias, como essa que a gente vive hoje no Rio Grande do Sul, ajudem a furar um pouco a bolha do negacionismo. Embora, evidentemente, eu partilhe dessa expectativa, eu acho que a pandemia da Covid-19 mostrou que a gente não pode ser inocente em relação a ela. O negacionismo está aí, ele é parte do mundo contemporâneo, ele é fruto
de uma grande infraestrutura de comunicação e de produção de fake news, mas a verdade é que a ciência em si não é capaz e nunca será capaz de informar ou mobilizar as pessoas sem a mediação da política. O que eu acho importante da gente reter nesse momento, e quando eu falo a gente, eu estou falando do campo progressista brasileiro, é que a gente precisa de um processo de produção de discursos e narrativas que ajudem as pessoas a conectar as tragédias e os desastres que a gente vem vivendo com perspectivas de emancipação social e de mudança do mundo, né? A extrema-direita, de certo modo, vem conseguindo fazer isso do lado deles, né? De acordo com os valores deles. E eu acho que o campo progressista tem falhado nesse sentido. Então, para isso, eu retomo uma metáfora de 500 anos atrás, feita pelo pai da reflexão política moderna, que é o Maquiavel. E no Príncipe, o Maquiavel comparava a política e a incerteza da política a um rio que alaga de modo desavisado, né? Não avisado. Então, a partir dessa metáfora, eu acho que agora adquire tons quase literais, eu acho que a gente pode entender a importância da reflexão política para que a gente aí sim tire lições dessas grandes tragédias. Você pode ler a coluna completa do Luiz Augusto Campos em nexojornal.com.br. Do cenário que virá depois da baixa das águas no Rio Grande do Sul, as lições políticas do desastre, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Luiz Augusto Campos, colaboração de Mariana Vick, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de Destaque da semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!